Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo de número 150. Salmo 150. Salmo 150. Salmo 150 diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Vamos iniciar esse momento de adoração através de oração e louvor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, como acabamos de ler na Tua palavra, lemos que todo ser que respira louve ao Senhor com vários métodos, de várias formas, todas elas, graças a Deus, permitidas pela Tua palavra, para que nós possamos adorar o Teu nome e devolver a Ti a glória que a Ti pertence, através de instrumentos, através de palmas, através de voz, através de qualquer expressão listada na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a estarmos aqui centrados no que é mais importante, centrados na vida em comunidade, centrados no Evangelho, centrados na Tua palavra, em Te obedecermos, ou seja, nos ajuda a estarmos centrados em Ti e somente em Ti. Que nós possamos, Senhor, estarmos com as nossas mentes cativas, levando as nossas ansiedades, as nossas angústias, nossos problemas, nossas alegrias também, levando todos a Ti, para que o Senhor possa receber a glória e também mostrar para nós o Teu cuidado, o Teu amor, através de passarmos pelo vale, através de passarmos por momentos difíceis, não importa, Senhor, a circunstância, nós possamos sempre, sempre, sempre fazer parte daqueles que Te louvam e Te glorificam, independente das circunstâncias, porque, como diz a Tua palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a iniciarmos esse momento aqui que separamos na semana para Te adorar com esse momento de culto, através das orações. Nos faz, Senhor, cantarmos com alegria, com vigor, para Te honrar, para Te glorificar. Em nome de Jesus, amém. Tremenda graça. Quebra o jugo do meu pecado, não mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em ti.
levou. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto e oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que quebra o jugo do meu pecado, que treme a terra com trovão santo, que deu a vida por nós, que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, governa o mundo com a sua justiça. Ele é como o sol, a face dele brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ele foi à cruz, derrotou a sepultura, e que os céus e a terra proclamem, como acabamos de ler no Salmo 150. Todo ser que respira proclame ao nosso Rei, até que ele venha. Me alcançou, te quero viver, compartilhando teu grande amor. E podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Que ele venha, até que ele venha, Cristo a ele.
esperança que ao mundo vou levar até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. E poder ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não vou, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Isso a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, Senhor, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém? Ele é a razão que faz você perseverar até o fim. Ele é a razão da gente continuar amando uns aos outros, servindo uns aos outros, nos submetendo uns aos outros. Nós vimos isso na EBD hoje de manhã, sobre a vida em comunidade, sobre evitar o individualismo, autocontrole, autodefesa e algumas outras coisas que têm cheiro de egoísmo, têm cheiro de egocentrismo. Mas esse é o momento que nós tiramos para os dízimos e ofertas. A gente tem duas caixas brancas aqui, chama gasofilácio, né? Mas estão aqui perto da câmera e tem outra lá atrás, perto do pilar central ali da tenda. Aqueles que tiverem trazido suas ofertas podem se dirigir livremente durante o próximo cântico. Lembrando sempre, essa é uma prática e uma honra dos membros dessa igreja de poder devolver uma pequena parcela do que Deus nos dá para o nosso sustento e dos nossos familiares. Então, que quem tiver trazido suas ofertas podem se dirigir livremente. Eu queria só lembrar de uma coisa. Hoje em dia, muita gente não anda com dinheiro em espécie. Então, para facilitar, se quiserem, depois procurem o tesoureiro da igreja. O irmão Denis está lá atrás, pegando uma sombrinha ali da árvore. Quiserem pegar o código do Pix da igreja para ajudar. Nós não estamos aqui pedindo dinheiro extra, nós estamos só falando do básico que está nas Escrituras. O sustento do progresso do Evangelho, humanamente falando, porque Deus é quem sustenta todas as coisas. Êxodo. Chegou
foi cortado. Ele veio pra me visitar. O sangue está nos colores da tarde. Ele veio a nos libertar. Os escravos será livre, nem o choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Cruz do sangue está, é sexta-feira da tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caverna, nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus. Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Quem foi que tirou a gente do poço e do lamaçal? Jesus. Quem foi que pagou por todos os nossos pecados? Quem foi que nos livrou da sepultura? Quem merece toda a glória? Quem e ninguém além dele merece a glória e o respeito, a honra e a majestade somente a Deus. Então, que nós possamos pedir a Deus que ele resplandeça a sua glória em nós, através de nós e apesar de nós. Brilha em mim.
pra ser forte, mas eu sei que essa minha força vem do teu amor. Ser honrado, puro e verdadeiro são virtudes que só tem quem vive em nome do Senhor. Quero me afastar de maus caminhos que me ponham longe de você, de mãos dadas caminhar contigo e nunca me perder. Meus desejos hoje aqui, quero sempre a tua luz brilhando em mim, Senhor. Brilha essa luz em meu viver. Estou o teu vaso, vem me encher. Que essa luz que vem de ti, cada dia mais, Senhor, brilhe em mim. Tu me escolheste pra ser forte, mas eu sei que essa minha força vem do teu amor, do teu amor. Ser honrado, puro e verdadeiro são virtudes que só tem quem vive em nome do Senhor, em nome do Senhor. Quero me afastar de maus caminhos que me ponham longe de você, de mãos dadas caminhar contigo e nunca me perder. Meus desejos hoje aqui renego, dependente sou do teu amor. Quero sempre a Tua luz brilhando em mim, Senhor. Brilha essa luz em meu viver. Sou teu vaso, vem me encher. Que essa luz que vem de ti, cada dia mais, Senhor, brilhe em mim, mesmo que o mundo queira dar-me outra razão, mesmo que as trevas venham escurecer minha visão, correrei para ti, Jesus. Brilha essa luz em meu viver. Sou o teu vaso, vem me encher. E essa luz que vem de ti, cada dia mais, Senhor. Brilha essa luz em meu viver. Sou teu vaso, vem me encher. Que essa luz que vem de ti, cada dia mais, Senhor. Cada dia mais, Senhor, brilhe em mim. Podem sentar, irmãos.
Bom dia. As crianças podem seguir para suas salinhas, com exceção da sala da tia Daphne, tá? Hoje, as crianças que são os maiores, eu não me lembro qual a idade aí, me ajudem. 6 a 8 não vai ter salinha para vocês. O tio do nosso irmão André, ele faleceu agora pela manhã. A Daphne e o André foram lá dar um apoio para eles, para a família. Então, as crianças vão ficar aqui com a gente hoje, tá bom? Vocês podem abrir as suas Bíblias em Efésios capítulo 5. Nós vamos continuar nossa série de estudo na carta aos Efésios. Hoje é a 11ª mensagem em Efésios já, né? Já foram 11 semanas estudando Efésios. Nós temos muito aprendido sobre a vida em comunidade, essa série de pregações que a gente tem estudado. A salvação e a vida em comunidade, como ser salvo, como quando nós entendemos a salvação, isso influencia diretamente em como nós vivemos nesse mundo. Deixa eu fazer um relato para vocês de uma reportagem da Euronews de 2015. Essa reportagem mostrou como... Deixa eu ligar aqui só o meu... Funcionando, beleza. Hoje nós vamos estudar como viver sabiamente. Esse é o tema da mensagem, Efésios 5, os versículos 15 ao 20. Não sei se você consegue ver, mas uma reportagem da Euronews, 2015, mostrou como alguns japoneses têm vivido em salas de 4 metros quadrados. Alguns japoneses que alugam salas em cybercafés, com uma televisão, um computador, e aí colocam ali alguma coisa, às vezes um micro-ondas, e vivem comendo comida rápida, passam o dia inteiro trabalhando, param para um lanche rápido e à noite dormem no chão na sua salinha, né? Muitas pessoas têm vivido dessa forma. 2 deles que foram entrevistados nessa reportagem, um rapaz chamado Masata, webmaster, 39 anos e já mora há 2 anos dessa maneira. A repórter perguntou para ele, por que você mora assim? Por que você decidiu morar dessa forma? E ele falou assim, eu já morei em apartamento, mas eu não quero nada que me prenda e de ser dependente dos outros. Aqui ninguém me chateia, não vejo quase ninguém. Quando vim para cá, tudo que eu queria era me ver livre dos problemas do dia a dia. Mas, às vezes me pergunto se quero viver a minha vida toda assim. Uma pergunta que ele se faz. Por agora, tá bom. Eu só quis fugir da vida real, mas viver toda a vida assim, talvez não dá, é o que ele diz. Outra jovem de 23 anos, chamada Hitomi, trabalha na noite aí como garçonete e servindo aí em diversos bares e boates. Ela também foi perguntada, por que você mora dessa maneira? Ela disse, você já estava morando há 2 meses assim. Eu não gosto de estar sozinha, mas eu quero ter meu próprio espaço. Os meus pais nunca tiveram muito tempo para mim, por isso, quando cheguei aos 16 anos, comecei a trabalhar. Sempre tive uma saúde frágil. Tudo que eu queria era chegar aos 20 anos. Agora que eu passei dessa idade, sinto-me perdido e sem horizonte. Deixo-me andar assim em busca de uma razão para viver. Não tenho o que se pode chamar de sonho. Nem sequer sei onde estarei daqui a 1 ano. O meu destino não me interessa. Estar viva agora já é o suficiente. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade de muitos crentes também na igreja. Vivendo as suas vidas individuais, sozinhos, querendo que ninguém o perturbe ou não tire da sua realidade. Talvez muitos de nós não vivemos em cubículos de 4 metros quadrados. Talvez isso aí é 1/4 da sua casa. Se você morar num apartamento, ou se você morar numa casa, isso aí talvez de 3 ou 4 salas, né? Mas a realidade é que você vê que por trás desse egoísmo, aí só foram entrevistadas 2 pessoas, mas nesse cybercafé, depois você pode procurar a reportagem, tem muitas pessoas lá. O proprietário dividiu em várias cubículos, salas pequenas e alugou, né? Aqui o que a gente chama de kitnet, mas até um kitnet é maior do que isso, né? Então, é uma realidade nata no mundo, mas isso também tem entrado à igreja do Senhor. O fato de nós querermos viver a nossa vida individual, viver a nossa vida como se nada importasse, né? Nós temos 2 horizontes. Enquanto uns se preocupam demais com o tempo em não perdê-lo,
preocupados com os afazeres dos seus trabalhos mais do que tudo, porque afinal, como se diz, tempo é dinheiro, né? Então, se eu perco tempo, eu estou perdendo dinheiro, e se eu ganho tempo, eu estou ganhando dinheiro. Por outro lado, tem aqueles que vivem as suas vidas como se não houvesse amanhã, né? Como alguém já cantou aí, um certo cantor, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, vivem as suas vidas como se nada importasse, como se o amanhã para mim é o que importa, deixa eu viver a minha vida hoje. Paulo, após chamar a atenção para fugirmos das trevas e vivermos uma vida de luz e trabalhar a parte da moralidade, chamando os cristãos a fugirem dos prazeres desse mundo, como nós vimos na semana passada com o irmão Eliade, ele chama aqueles irmãos a olharem as suas vidas como uma vida que vai ter um prazo de validade. Por isso nós precisamos olhar o aspecto de viver uma vida moral, uma vida correta diante de Deus, mas sabendo que o tempo não é simplesmente nosso. Não, eu vou deixar para viver uma vida moralmente correta daqui a 2 anos. Eu vou desfrutar dos prazeres da minha vida, fazer o que Deus quer, mas eu quero viver 2 anos do jeito que eu quero. E aí você esquece de uma realidade que nós vamos ver nesse texto. E Paulo ele vai chamar aqueles irmãos, ele vai querer ensiná-los a como aproveitar bem o tempo. O que é aproveitar bem o tempo? O que é viver o tempo de acordo com a vontade de Deus? Vamos ler o trecho de Efésios 5, os versículos 15 ao 20. A palavra de Deus diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos corações, prenda a nossa atenção, nos livre, Deus, das distrações que a nossa mente e esse ambiente ele traz. Que nós possamos focar em realmente quem o Senhor é, no que a sua palavra está nos ensinando. Nos ajude, Senhor Deus, a abrir os nossos corações, não apenas para sermos ouvintes da palavra, mas praticantes. Ao sairmos daqui, Senhor, possamos decidir viver de modo sábio, aproveitando corretamente o nosso tempo e fazendo a tua vontade. Nos abençoe, que o teu Espírito seja o guia desse tempo, o nosso professor, e a tua palavra seja a única autoridade nesse local. Em nome de Jesus. Amém. A grande ideia desse trecho, ou aquilo que eu gostaria que vocês guardassem nessa manhã, olhando esse trecho, o que nós podemos aprender, ou qual é o resumo desse trecho? Gostaria que vocês entendessem nessa manhã o seguinte: porque os dias são maus, os salvos devem procurar encher-se do Espírito e assim viver de modo sábio, procurando fazer a vontade do Senhor e o glorificando com um coração grato por causa de Cristo. Os dias são maus, nós precisamos saber disso. Mas nós podemos também escolher ou deixar com que o Senhor nos encha do seu Espírito, ou sejamos controlados por Ele. E assim viver de modo sábio, procurando fazer a vontade do Senhor. E que Ele receba a glória com o nosso coração grato por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, para como se ele desse um stop naquilo que ele estava falando a respeito de moralidade, como nós vimos nas 2 últimas semanas, vocês precisam deixar aqueles aspectos da sua vida anterior aí, vocês precisam viver dessa maneira, a ideia do despojar e revestir, e diante disso, diante desse despojar e revestir, diante da realidade da imoralidade do mundo mal na nossa vida, vocês têm um modo melhor de se viver. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai tratar nesse lugar, nesse trecho aqui, nesse aspecto, é que ele vai trazer os irmãos a uma realidade que muitas vezes nós esquecemos. É uma verdade. Ele vai trazer um alerta de sobrevivência atemporal. Por que é um alerta atemporal? Ou seja, ele ultrapassa todas as épocas, todos os tempos. Por que esse alerta ele não tem validade? A primeira coisa que nós precisamos ver, que o apóstolo Paulo está nos mostrando, é que a nossa vida ela tem um prazo de validade, ela é breve.
Todos nós aqui, se o Senhor Jesus não vier nos buscar, sua igreja completamente, todos nós iremos morrer. É uma realidade. Todos nós. Não existe ninguém aqui que seja imortal. Não existe ninguém aqui que vai viver para sempre. E Paulo está então dizendo, irmãos, diante da realidade de que esse mundo é mau, ele chama os irmãos a viverem uma vida pura. E eles precisam lembrar que eles precisam viver uma vida pura, por quê? Aí ele começa dizendo, portanto, isso indica um desenvolvimento do tópico que ele estava falando anteriormente. Lembra que o Eliade pregou na semana passada, o Elton na semana retrasada, da nossa antiga vida e da nossa nova vida, de como nós devemos viver, sair das trevas, viver na luz, deixar a mentira, falar a verdade, esses aspectos que nós devemos deixar lá do velho homem e viver a nova vida em Cristo. E aí ele vai dizer exatamente, portanto, diante disso que vocês estão compreendendo, diante dessa verdade, ele vai dizer, tenham cuidado. Paulo traz um alerta de que existe um perigo que nos rodeia. Paulo traz um alerta para algo que possivelmente aqueles irmãos não atentavam e que provavelmente muitos de nós também não atentamos. A vida é breve, a vida vai acabar. A nossa vida nesse mundo, ela tem um prazo de validade. E aqui, muitas vezes, como Salomão vai dizer, nós refletimos mais sobre isso quando a gente vê algum velório, né? Há mais reflexão no velório do que numa festa de aniversário. Por quê? Ali nós estamos vendo o nosso futuro. E aí, por nós não trabalharmos muitas vezes vendo essa ideia de velório, talvez o Maurício aqui tenha essa perspectiva, porque trabalha diretamente com esse ramo, mas nós não pensamos muito sobre a brevidade da vida. E Paulo está fazendo um eco de uma coisa que não é nova. Lembra dos salmos que geralmente vai falar que nós somos pó, geralmente vai falar que a nossa vida é passageira e que nós daqui a pouco vamos passar. O Salmo 39, versículo 4, o salmista diz o seguinte, Senhor, dá-me conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Quantos de vocês já fizeram essa oração um dia? Acordar de manhã e dizer assim, Senhor, que o Senhor me faça reconhecer qual é o meu fim. Qual é a soma dos meus dias? Quantos dias eu ainda tenho, Senhor? Será que eu ainda tenho muito? Será que eu vou morrer hoje? Será que eu vou viver ainda mais um dia? Será que eu vou viver mais uma semana? Ou mais um ano? Anos. A gente refletir nisso, Senhor, quantos dias será que eu vou viver? Mas o salmista não queria viver apenas uma curiosidade. Mas ele queria, e ele diz aqui, para que eu reconheça a minha fragilidade. Tem um objetivo específico nessa oração, para que eu reconheça que eu sou uma pessoa que eu vou passar logo. Por que isso é importante? Porque se nós soubermos que nós iríamos morrer hoje ou amanhã, com certeza nós viveríamos diferente. Com certeza nós faríamos muitas coisas diferentes do que nós fazemos hoje. E aqui, irmãos, isso aqui o apóstolo Paulo, assim como é o meu objetivo, não é só trazer medo para nós da morte, porque para o crente a morte não deveria ser um medo. Antes, o fato de reconhecermos que somos limitados e que a nossa vida é breve deveria nos levar para viver melhor para o Senhor. E é o que nós vamos ver mais para frente. Diante do reconhecimento de que eu sou breve, que a minha vida passa, como é que eu devo viver para Deus nesse mundo? O outro salmo, Salmo 90, e esse talvez o salmo mais antigo, é o Salmo 90 que é escrito por Moisés, né? O Salmo 90, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Mais uma vez, o salmista orando, louvando ao Senhor, dizendo, Senhor, não me deixe esquecer os dias que eles estão passando. Para quê? Para que eu alcance um coração sábio. Isso aqui, possivelmente, eu não sei, Paulo conhecia muito esse trecho. Paulo era um rabino, né? Ele conhecia o Antigo Testamento como ninguém, ele vai dizer isso. Então, Paulo, ele sabia exatamente ele conhecia esse trecho aqui. E parece muito um eco do Salmo 90, porque ele está dizendo, olha, reflitem como vocês vivem, e aí ele vai dizer, vivam como sábios e não como tolos. Muito parecido com o Salmo aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Então, meu irmão, a primeira coisa que o apóstolo Paulo está nos mostrando, ou jogando a realidade diante dos nossos olhos. Vocês precisam viver uma vida santa, pura,
que agrade ao Senhor, deixar os seus aspectos passados e viver os seus aspectos presentes, antes de tudo, sabe por quê? Porque você vai morrer logo, logo. A sua vida é breve. Eu posso escolher, pastor, ou perguntar para o apóstolo Paulo, Paulo, quando é que eu tenho que viver isso aí? Quando é que a minha vida precisa fazer sentido diante dessa imoralidade? Mas quando é que eu vou lutar contra esse pecado? Quando é que eu vou passar a viver a vida de santidade? Aí Paulo está dizendo hoje. Por que hoje? Aí ele vai dizer no versículo, né? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E aí ele vai dizer, vivam como tolos. Vivam não como tolos, mas como sábios. Vivam não como tolos, mas como sábios. Então Paulo nos diz aqui, existem duas maneiras de se viver. Uma vida de tolice e uma vida de sabedoria. Nós vamos ver os aspectos disso mais para frente. Mas a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos ver aqui, portanto, diante disso, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, porque a nossa vida é breve. Vocês estão vivendo hoje. Vocês estão vivendo. Se você está me ouvindo aqui, graças a Deus, é porque você está vivo. Se você está, obviamente, aqui eu não estou falando só do sentido de ouvir, né? Porque nós temos a nossa irmã que não escuta, mas é compreensão. Você está me vendo, você está sabendo o que eu estou falando, você está vivo. Né? Essa é a primeira coisa, você está vivo. Então você precisa obedecer ao Senhor enquanto você vive. Porque aí nós temos uma segundo relato, ou segundo alerta que o apóstolo Paulo nos traz aqui. E aí nós vamos ver uma realidade esquecida. Qual é a realidade esquecida, irmãos? Qual é a realidade que nós vamos esquecer aqui? Primeiro, nossa vida é limitada. Nós estamos vivendo. Paulo está nos chamando, vocês estão vivendo. Vocês estão aí, tenham cuidado porque vocês ainda estão vivendo, mas vai chegar um momento que isso vai acabar. E qual é a realidade que geralmente nós esquecemos? Nós vamos morrer, é a primeira. E a segunda é que nós não seguramos o tempo. Nós não temos como parar. Espera aí, eu quero parar o tempo aqui em 20 minutos para que eu consiga pregar mais tempo. Não consigo fazer isso. O tempo está correndo. Quem acordou mais cedo aqui? Diz aí. Vocês acordaram? 4h30. Outro. 3 horas da manhã. Meu Deus, estava orando aí pelo pastor. Quem mais acordou mais cedo? Teve alguém? Não? 5h30. Olha, que horas já são? São 10 horas. Já tem 5 horas que você está acordado. Já tem 8 horas que você está acordado. O tempo passa rápido. Nós chegamos aqui 8 horas, né? Nesse instante já se passaram 3 horas. Nós não conseguimos segurar o tempo. Amanhã cedinho vocês já estão acordando, né? Para ir trabalhar. Levar o menino para a escola. O tempo passa rápido, meus irmãos. Hoje pela manhã mesmo, né? Acordei com a notícia da Daphne falando, pastor, eu mudei para a igreja. Infelizmente, uma pessoa da nossa família repentinamente faleceu. Ontem ela estava falando para mim, pastor, amanhã eu vou ensinar aqui para os meninos, tá? Então, isso. Amanhã a gente faz assim. Beleza. Conversamos ali, eu, a Daphne e a Eliade, né? Planejando o dia de hoje, mas ela não está aqui. Nós não temos controle do tempo, meu irmão. E aí é onde o apóstolo Paulo vai dizer, diante dessa realidade que vocês estão vivendo, vivam não como tolos, mas como sábios, porque vocês estão vivendo, vai chegar um momento que vocês não vão viver mais. Aí ele vai dizer, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O que é que o Paulo está querendo dizer com remir? Talvez a sua versão vai dizer remir o tempo, ou aproveitando bem o tempo. A ideia de remir o tempo é a ideia de fazer algo com urgência. É a ideia de eu viver o meu tempo, ou viver a minha vida, literalmente sabendo que eu não controlo o tempo, então o que eu tenho que fazer hoje eu vou fazer. E aí, pensando espiritualmente agora, ou pensando na série de pregações que a gente está estudando. Por que que eu só tenho que viver a vida da igreja, a vida em comunidade, a vida em obediência daqui a alguns anos? Não, eu estou organizando a minha vida, que a minha casa ainda é pequena, é porque o meu trabalho ainda é puxado, e isso. Um dia vai dar certo, pastor. Quem disse que um dia vai dar certo? Me fala.
E mais uma vez, não estou querendo trazer medo para ninguém. Longe disso, eu estou querendo trazer a realidade diante dos nossos olhos. Meus irmãos, nós precisamos obedecer ao Senhor e fazer o que nós temos que fazer hoje, porque nós só temos a certeza de hoje. Eu espero amanhã não fazer nenhum velório, com a graça de Deus, mas é possível. É possível até mesmo que eu vá encontrar com o Senhor. Deus seja acontecer, né? Não tenho medo, graças a Deus, vou encontrar o meu Salvador. É possível, preciso viver diante dessa pessoa. Por que não? A realidade que Paulo traz, primeiro, é vivam como sábios, porque vai chegar um momento que vocês vão deixar de viver, e a outra coisa é remindo o tempo, aproveitando bem o tempo, fazendo tudo com urgência, porque os dias são maus. A ideia, mais uma vez, de remir o tempo, é como se você precisasse fazer um trabalho com urgência. E aqui, pensando nos nossos trabalhos, na faculdade, nos estudos, né? Os meninos que têm um trabalho para entregar amanhã, que horas que eles vão fazer? 10 horas da noite. Né? O que tem que fazer? Na correria. Rapaz, dormi ontem 2 horas da manhã. Foi mesmo estudando. Porque eu tinha que entregar um trabalho 7, né? Por quê? Eu não remi bem o meu tempo. Eu tenho 7 dias na semana. O professor passou um trabalho na segunda. Eu vou fazer no domingo, 10 horas da noite. Porque eu me garanto, né? Então, para que fazer essa coisa adiantada? A minha ideia de que o tempo é meu, de que a coisa é do meu jeito, né? Eu não faço o que eu deveria fazer ou como eu deveria fazer, porque eu acho que eu controlo o tempo. O tempo é meu. A outra ideia que o apóstolo Paulo está dizendo com esse trecho é aproveitar as oportunidades ao máximo. No contexto da carta, isso é muito interessante, que quando nós olhamos o contexto geral, que Paulo está falando para nós vivermos a vida nova em Cristo, não aquela antiga vida, ele está dizendo que aproveitem o máximo as oportunidades que vocês têm para testemunhar do Senhor, ou para viver uma vida que vale a pena. Essa é a ideia do trecho. Não é simplesmente, então eu tenho que fazer, eu vou trabalhar, porque eu tenho que remir o tempo. Nós invertemos a coisa, né? Se trata de trabalhar, de estudar ou de qualquer outra coisa, nós nos matamos para fazer isso. Agora, se é algo que é espiritual, não que o nosso trabalho não seja, obviamente que o nosso trabalho também é espiritual, porque é Deus que nos dá, mas quando se trata de cuidar da nossa família, quando se trata de viver a vida da igreja, nós temos dificuldades, desculpa para tudo. Eu tenho que discipular os meus filhos, eu tenho que discipular a minha esposa. Rapaz, o de hoje foi puxado, né? Deixa para amanhã. Amanhã a gente faz o devocional. Chega terça, quarta, quinta, sábado, domingo, aí o pastor toma-lhe de novo, né? Aí na amanhã eu faço, segunda dá certo. Aí chega segunda, vai de novo e domingo, aí vem o irmão, né? Aí deixa, não é mais o pastor, é o Wellington Eliade, aí vai, tome nas minhas costas de novo, e eu esqueço. Eu sempre vivo a perspectiva de que as coisas que Deus me manda fazer, eu posso esperar. Mas como eu sei que o meu patrão vai pegar no meu pescoço e não vai me pagar, né? Aí eu não deixo de fazer. É uma visão que nós temos, infelizmente, como nós vimos hoje na EBD, a desgraça do pecado ainda habita no nosso coração, mesmo nós sendo salvos. É uma visão que nós temos que, infelizmente, é uma visão mundana, irmãos. Todos nós temos isso. E nós precisamos lutar contra isso. Viver uma vida de obedecer ao Senhor, olhando bem o tempo, reconhecendo que o tempo não é nosso e vivendo uma vida que vale a pena, só Deus pode fazer isso. E nós só conseguimos fazer isso com o auxílio do Espírito Santo. Porque por nós mesmos, se for por você, com as suas estratégias, tem uma notícia para lhe dar, você vai fracassar. É somente se eu me humilhar e dizer, Senhor, eu não consigo, eu não tenho aproveitado bem o meu tempo, eu não tenho vivido uma vida que vale a pena, por favor, me perdoe, me ajude, eu quero buscar ajuda, e a gente vai fazer o que deve fazer. Pastor, eu não tenho conseguido, eu não tenho vivido uma vida que vale a pena, a minha vida de devocional é uma vida pífia, a minha vida de cuidar da minha família é uma vida horrível. O que é que eu tenho que fazer? Arrependa-se, meu irmão, hoje. Peça ajuda ao Senhor. Diga para Ele realmente que você reconhece que você não tem aproveitado bem o seu tempo nesses aspectos. Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Isso não é feio. Feio é você deixar isso aí guiar a sua vida.
Nós temos uma perspectiva de que se eu pedir ajuda e se eu reconhecer o meu fracasso, isso é feio para mim. Só tem uma pessoa que é humilhada quando eu reconheço que fracasso e peço ajuda. É o diabo. Só ele é humilhado. Eu reconheço, eu peço ajuda, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso crescer. Como que nós vamos ser envergonhados nisso? É tudo que um pastor quer ouvir, irmão. Quando alguém chega diante, pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, eu preciso crescer. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é sinal que o Espírito Santo está agindo no seu coração. E você não está conformado em viver uma vida medíocre. É só Deus que faz isso no seu coração. E Paulo está nos chamando, então, meus irmãos, aproveitem bem o tempo de vocês. Vivam de modo sábio, porque os dias são maus. Em Colossenses capítulo 4, versículo 5, o mesmo apóstolo Paulo ele diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Mais uma vez ele dizendo. Como é que nós poderíamos resumir esse trecho aqui, essa parte aqui? Eu achei muito legal um comentário que o William Hendrickson fez, do resumo. Vai ficar um pouco grande aqui, mas eu queria ler para vocês. À luz de todo o contexto, a oportunidade referida, ou a ideia de aproveitar bem o tempo, consiste em mostrar, por meio das suas vidas e conduta, o poder e a glória do Evangelho, desmascarando assim o mal, enriquecendo-se com as boas obras, enriquecendo-se de boas obras, alcançando a segurança da salvação para si mesmo, fortalecendo a comunhão, conquistando o próximo para Cristo e glorificando a Deus por meio de todas as coisas. A oportunidade perdida jamais voltará. Essa é a ideia, irmãos. É eu aproveitar o meu tempo com tudo que eu tenho e eu dizer, rapaz, eu vou aproveitar todas as oportunidades que eu tiver no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha família, e eu vou viver para a glória de Deus hoje. Eu quero fortalecer a minha vida espiritual hoje. Eu quero espalhar o evangelho hoje. É aproveitando as oportunidades. E aí ele vai dizer, porque os dias são maus. A ideia dos dias são maus aqui, quando você olha o contexto da carta, Paulo estava dizendo, muita maldade ali, né? É literalmente a ideia de dizer assim, olha, vocês estão vendo tudo que eu expus aí, de como é que os homens são maus, eles vivendo pelos seus próprios prazeres. Esse é o mundo que vocês estão vivendo. Agora eu pergunto, isso está muito diferente dos nossos dias? Isso está muito diferente dos dias que a gente vive? Como é que vocês avaliam quando vocês olham todo o que nós estamos fazendo? A desgraça que estão fazendo com a família. O que se está falando a respeito do cristianismo? Nós estávamos vendo hoje na EBD o quanto de mau testemunho que os crentes têm dado. O quanto de falta de compromisso que nós temos com aqueles que falam que professam a fé em Jesus. O quanto de carência de liderança nós temos. Isso já dá para ver pelo nosso time político, né, que a gente tem no nosso país. Olha a desgraça que nós estamos vivendo. Mas Paulo está dizendo, é nesse meio, irmãos, que vocês têm que viver aproveitando e remindo o tempo. Esses dias são maus. Paulo não está nos deixando fugir da realidade. Que aí alguém podia dizer, Paulo, olha como é que o povo está vivendo, Paulo. Então não está vendo aí? É isso mesmo. Mas no meio desse mundo aí, e aí como nós já vimos anteriormente, que nós precisamos viver de modo digno. Digno da nossa vocação. Os dias são maus no sentido de dizer que a maldade está cada vez mais aumentando. Romanos 13, os versículos 11 ao 12, Paulo ele diz assim, e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio, quando cremos. Vai a alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo, mais uma vez, ele vai fazer isso diversas vezes nas cartas. Ei, acorde para a vida. Se Paulo fosse cearense, ele ia dizer, tchau, Lui, né? O tempo está passando. E vocês estão fazendo o quê? Vocês precisam viver uma vida que vale a pena. Não sei se eu coloquei essa citação aí, coloquei. O William Hendrickson falando, mais uma vez, comentando esse trecho, ele diz assim, não dependa de seu próprio discernimento, é o que Paulo quer dizer aqui. Não considerem o conselho das outras pessoas como a pedra de toque final da verdade. Que a vontade de seu Senhor, como ele mesmo revelou por meio da sua própria palavra e exemplo, e pelos lábios de seus mensageiros escolhidos,
seja o seu padrão e guia. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, os dias são maus. Tem muitos homens falando muita coisa aí que parece bonitinho. Mas é isso que nós temos que fazer. Não tenham muito cuidado. Não dependam de vocês mesmos. Vocês podem estar errados. As pessoas podem estar erradas. Mas o que ele diz assim, dependam do que Deus diz. Do que está na palavra de Deus. Vivam como a palavra de Deus manda. Que a palavra seja o seu exemplo, o seu padrão e o seu guia. Diante da brevidade da vida, diante de não sabermos segurar ou não conseguirmos segurar o tempo, Paulo está nos alertando para duas maneiras de se viver. Nós vamos escolher uma delas. Aí é onde eu preciso chamar vocês para a realidade. Não tem como você ser um tolo sábio, tá? Não existe. Pastor, eu sou tolo às vezes, né? Sou tolo às vezes. Aí às vezes também eu sou sábio. Por 6 dias na semana eu vivo de forma tola. Aí no domingo eu sou sábio. Maravilha, né? Não existe isso. Nós iremos viver um lado ou do outro. Possivelmente, às vezes, nós vamos fazer tolice, porque somos pecadores. Mas até o sábio, quando comete tolice, ele se arrepende. Isso é um resquício de que nós vemos que você é um sábio. Mas ele nos alerta para 2 modos de viver aqui. Um tolo e um sábio. Uma vez eu vi um relato, né, de alguém dizendo assim, rapaz, fulano está um homem de Deus, mas só vive dessa maneira aqui assim. Aí escreveu um bocado de coisa, né? Eu disse, peraí, alguém está errado, né? Ou a palavra de Deus ou você está errado. Não tem como ser um homem e viver uma vida desgraçada. Não dá. Não dá. E aí Paulo ele vai dizer, a primeira coisa então que nós vamos ver, como é que se vive uma vida tola. O versículo 17 e 18, eu coloquei só o 18, ele diz assim, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor, então? Tem 2 coisas aqui. Primeiro, tem a tolice, mas a vontade do Senhor é que nós vivamos como sábio. Nós vamos ver primeiro, então, como não viver. E aí ele vai dizer, qual é a vontade do Senhor? Aí ele vai dizer, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, que o apóstolo Paulo vai falar, é que aquele que vive na tolice, é como alguém sem juízo. É literalmente essa ideia. O que é um tolo? É alguém sem juízo. Imagina alguém sem juízo. É alguém que o cara vive a vida, passa no meio de uma avenida cheia de carro e ele não pensa. Se deixar, ele pula de um penhasco e para ele está tudo bem. Isso é a ideia de alguém sem juízo. Mas aqui, o tolo é alguém que não reflete nas coisas que faz. Ele vive como se nada fosse acontecer com ele. Como se a única coisa que importasse fosse o seu próprio prazer. Já conheceu pessoas desse tipo? Pessoas que vivem, não, rapaz, amanhã dá certo, né? Amanhã eu resolvo a minha vida. Deixa eu viver desse jeito. Você está errado, você está errado, você está errado. E a pessoa, não, amanhã eu resolvo. Eu acho que eu já contei aqui uma vez, tinha um amigo muito próximo, que a gente cresceu junto lá no Bava. E a gente era igual irmão, né? Cresceu muito perto. Quando a graça de Deus me alcançou, eu tive a oportunidade também de levá-lo a Cristo. E quando eu fui para a igreja da Parangaba, na igreja bíblica, ele decidiu também ir comigo, me acompanhar. Só que chegou alguns aspectos, era um cara eu amava demais. Mas queria viver pela sua própria cabeça. E aí daqui a pouco começou a sair com alguns amigos, que não eram crentes. E eu dizia, cuidado, muito cuidado. Não estou dizendo para você deixar de sair, mas tenha cuidado, é perigoso. Daqui a pouco deixou de ir para uma escola bíblica dominical na igreja, porque ia para o aniversário de alguém. Vou só para o culto. E eu, muito cuidado, muito cuidado. Depois deixou de ir para um culto e vai para o aniversário, para algum lugar de um amigo. E eu só alertando, né? Rapaz, cuidado. A palavra de Deus é verdade, eu acredito nisso. Você está desobedecendo ao Senhor. Você não está apenas tendo uma amizade que seja um bom relacionamento. Você está deixando de se levar por isso. E alertando, até que um dia, daqui a pouco, teve uma recaída lá em beber
Ele já tinha tido na juventude problemas com o alcoolismo, bebia muito, caiu bebendo álcool. Daqui a pouco teve uma recaída usando drogas. Final das contas, teve um dia que esses amigos dele saíram, ele não conseguiu acompanhar os amigos, passou uma noite inteira usando drogas em casa. Usou tanta cocaína que de manhã foi encontrado dentro do banheiro com overdose pelo irmão dele. Isso domingo, eu estava aqui na igreja, saindo aqui do Eusébio, recebi a notícia. Segunda-feira de noite, faleceu. Nós começamos com os alertas pequenos, né? O Senhor nos chamando. Olha, cuidado o caminho que você anda, cuidado o caminho que você anda, cuidado o caminho que você anda, não viva como tolo. O tolo é justamente isso. A ideia de estar achando que vai conseguir, achando que consegue ser mais sábio do que Deus, achando que ele está certo. O tolo vive dessa forma. O tolo vive descartando as obras do mal, desconsiderando a vontade de Deus e os alertas dele na sua palavra. 1 Pedro 5,8, Pedro ele diz um alerta muito interessante para aqueles irmãos: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. Imagina um leão rodeando a nossa casa, que abre uma brecha para ele, para você ver o negócio. É o que o diabo faz, irmãos. Ele destrói a vida. Se ele não matar, ele deixa triturado, né? Pessoa toda quebrada. O tolo vive como se ele fosse suficiente. Os alertas de Deus são descartados por ele. É por isso que Paulo usa uma linguagem de embriaguez, né? Ele está falando, olha, não se embriaguem com vinho. Deixa muito claro que não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. É porque uma pessoa que ela está embriagada com vinho, o que acontece? Ela não sabe o que está acontecendo, não com vinho, mas embriaguez no sentido geral. Ela não sabe o que acontece. Você já viu bêbado, que você passa, a pessoa está andando, parece que ela não sabe nem para onde é que está indo. Você já deve ter visto muitas vezes. Isso, sempre quando eu vejo alguém embriagado, aquilo tipo, me dá uma tristeza. Como que uma pessoa chega ao ponto de se deixar, nesse sentido de não ser controlada por ela mesma. A pessoa não consegue se controlar. Você já viu o bêbado aí? Como é que isso anda? Ela não consegue se controlar, ela mesma. Vive uma vida de devassidão. Deixa-se levar pelo que quer. Não tem limites para parar. Quanto mais está bebendo, mais bebe, 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 bebe. Ela coloca a sua vida em risco, mas não somente isso, também a de outros. Bêbados, quantas vezes a gente já viu bêbados aí dirigindo e matam uma pessoa que não tem nada a ver. Essa semana mesmo, final de semana passada, estava vendo o jornal, um caminhoneiro que já tinha tido a sua carteira suspensa há um tempo. Nossa justiça maravilhosa devolveu a carteira dele. O que fez? Com menos de um mês ele bebeu de novo. Pegou uma contramão e acertou um motoqueiro com a sua esposa. O cara morreu na hora. Voltando de um passeio com a esposa. Dele e a de outros em risco. Que é tolo. Primeiro na escolha é tolo. Ele pega o dinheiro dele e vai gastar com coisa que não... Me diz qual o sentido de a pessoa gastar dinheiro com bebida. Me fala. Você vai pegar o seu dinheiro que você ganhou no seu trabalho, vai lá, uma coisa que vai te deixar literalmente um tolo. E a palavra aqui, ela ainda é mais pesada, né? A palavra, se você for pegar a palavra no grego, a palavra é idiota. A ideia, olha que pesado. Você vive como um idiota, uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo. Olha o sentido de que o Novo Testamento está chamando quem vive desse jeito. O tolo. Lembre-se, meus irmãos, que a alegria, ela é errada quando a forma e a fonte de buscá-la é errada. Nós podemos ter alegria no Senhor. Uma vez um rapaz, quando eu trabalhava no escritório também, um rapaz falou para mim assim, ei, meu amigo, hoje é sexta, né? Nós vamos beber. Eu disse, não, cara, não bebo não. É mesmo? Por que tu não bebe? Eu disse assim, mas eu passo o mês todo trabalhando, eu vou pegar meu dinheiro para gastar com bebida? Eu vou sair daqui, na época a Isabela era minha noiva, né? Eu saio daqui, mais tarde eu vou levar minha noiva para lanchar. Sou besta. Aí tu consegue? Eu disse assim, eu te pergunto, tu consegue? Tu vai beber 2, 3 cervejas, tu vai estar bêbado? Qual é o sentido disso? O cara não falou mais nada, né? Eu vou estar lá desfrutando, conversando com a minha noiva, eu vou estar comendo, eu desfruto o gosto da comida, eu sei qual é. Tu na segunda, terceira cerveja, tu não sente mais nada. Qual é o gosto? Né? Tolice.
Nós podemos achar fonte de alegria e buscá-la no lugar certo. A continuação do dos versículos 13 e 14 de Romanos 13, Paulo ele diz assim: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e em bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Uma vida de tolice é viver em seus prazeres, esquecendo-se dos alertas de Deus, confiando mais em si do que em Deus. Mas há uma solução para isso. E a solução para isso é quando nós vivemos uma vida de sabedoria. Os versículos 19 e 20, Paulo ele vai falar como é que nós podemos então viver uma vida de sabedoria. O que é que o sábio faz? Não é simplesmente, eu não quero ser tolo, então você sabe. Como é que a gente é sábio? Olhando o contexto da nossa vida, o que é que pode nos fazer ser sábio? A primeira coisa, falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já expliquei algumas vezes aqui, repetindo novamente, temer a Deus não é ter medo de Deus. É a ideia de você querer agradar o Senhor a tal ponto de que qualquer coisa que me leve a desagradar o Senhor, eu fujo porque eu tenho medo de desagradar a Deus. Não é medo de Deus. Eu temo em desagradar o Senhor. Eu amo ao Senhor com todo o meu coração, que eu quero fazer tudo para agradá-lo. Portanto, Paulo faz um contraste de uma vida tola aqui. Qual é o contraste da vida tola? É viver em sabedoria. Uma vida de sabedoria é uma vida em obediência à palavra. Ou seja, nós vamos ver muitas vezes as ordens de Paulo para nós vivermos uma vida de obediência no sentido de louvar o Senhor com cânticos, hinos, e aqui ele repete mais uma vez. Dentro disso, nós temos alguns aspectos da sabedoria nesse trecho. A primeira, o versículo 19, nós vemos uma vida de louvor ao Senhor. Uma pessoa que louva ao Senhor é uma pessoa que foge da murmuração. Uma vida de ações de graça, uma vida de louvar a Deus, é uma vida contrária à oração. Nós muitas vezes gastamos tempo pensando e lutando por aquilo que não temos e esquecemos de louvar ao Senhor por aquilo que nós já temos. Você lembra de como Jesus estava alertando sobre os cuidados dessa vida, lá em Mateus 6, quando ele fala sobre a ansiedade, que ele vai chamar, ele vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores nesse mundo. Ou você vai servir ao Deus do dinheiro, né? Ou você vai servir ao Senhor. E aí ele vai dizer, diante disso, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí Jesus vai dizer assim, Jesus não vai dar 10 passos para nós vivermos sem ansiedade. Ele não faz isso. Sabe o que é que Jesus faz? Diz assim, você quer viver uma vida sem ansiedade? Ele vai dizer algumas coisas que você deve fazer. Não apenas deixar de viver ansioso. É muito fácil eu dizer, né? Eu não quero viver ansioso. Deixei de ser ansioso. Não existe isso. Mas a questão é, você já percebeu que a ansiedade, ela nos engana? Como que ela nos engana? Ela nos faz esquecer e não ver aquilo que Deus já nos deu. E é o que Jesus faz. Ei, você já observaram os pássaros? Qualquer lugar do mundo que nós vamos tem pássaro. Seja no lugar frio, seja no lugar quente, né? É impressionante isso, não é não? Qualquer lugar do mundo. Então Jesus fala de uma coisa que qualquer lugar que nós pregarmos essa palavra, ninguém vai dizer, rapaz, você nem o que é isso? Pássaro? Né? Não sei o que é, mas ninguém vai poder dizer isso. Jesus diz, olha os pássaros. Vocês já viram um pássaro trabalhando? Assinando a carteira? Não existe, né? Não tem a M. Dias Bird, né? Não tem não, né, Bruno? Não tem a M. Dias para pássaro, não existe. M. Dias branco. Não existe, né? Existe nosso trabalho, existe o que Deus nos dá. E como é que nós vemos que Ele é provedor? Olhando o pássaro. Ele não trabalha, ele não planta e ele não colhe. Agora eu pergunto, quantos pássaros morrem de fome? Nenhum. Ele pode não ter comida aqui, mas o pássaro vai voar e vai achar comida em algum canto. Então Jesus está dizendo, rapaz, vocês acham mesmo que um pássaro que não planta, não colhe, não faz trabalho nenhum, ele come.
Vocês acham mesmo que o pai de vocês vai deixar vocês sem comer? Então o que é que nós fazemos? Nós esquecemos de olhar. Rapaz, Deus é provedor. O Senhor provê tudo que eu preciso. Mas eu estou olhando para o quê? Geralmente para o que eu não tenho. Porque eu queria mesmo, o Senhor sabe, né? Eu queria mesmo era aquele celular do ano. Mas o Senhor não me dá isso. Mas peraí, tu não tem um celularzinho aí? Tá bom não, esse Samsungzinho aí? Tu já tem. Aí a gente não agradece, né? Eu não agradeço. Eu estava precisando de um celular novo, mas Deus já me deu esse, então deixa ele aí mesmo. Nós esquecemos de agradecer pelas coisas que nós já temos e ficamos quebrando cabeça com o que nós não temos, meus irmãos. É por isso que Paulo está dizendo, as pessoas que vivem quebrando cabeça, sem agradecer pelo que já têm, esquecendo de louvar o Senhor pelo que Ele já deu, são pessoas tolas. É por isso que nós precisamos ser sábios. E antes de tudo, sendo sábio, é reconhecendo quem Deus é. Deus é provedor. Deus é o que Ele é. E aí ele diz, então, por causa de Deus ser quem Ele é, a primeira coisa que eu devo fazer é louvar ao Senhor, como ele diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor. Antes de murmurar, antes de esquecer, antes de lembrar das coisas que eu quero, eu me lembro das coisas que Deus já me deu e por isso eu o louvo. Eu agradeço ao Senhor, eu exalto por quem Ele é. E se Ele não for nada mais desse mundo, Ele é meu Senhor. Isso já vale. Ele é Senhor. Louvando ao Senhor. Nós temos um Senhor. Nós não andamos nesse mundo soltos. Não andamos. Ele é o nosso Senhor. E diante disso, o versículo 19 é onde ele vai dizer, em reconhecer tudo isso, nós damos sempre graças a Ele, por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa de Cristo, é por causa da oferta de salvação que Deus nos deu em Cristo. Por causa da obra de Cristo que nós podemos louvar Ele por tudo. Por tudo. A minha pergunta é, quantos de nós hoje, simplesmente ao abrir os olhos e dar o primeiro suspiro ou respiração, óbvio que nós não paramos de respirar enquanto estamos dormindo, mas consciente, quando nós abrimos os olhos e reconhecemos, estamos vivos. Quantos de nós agradecemos a Deus por isso? Quando nós simplesmente dizemos assim, Senhor, obrigado. Respirei, abri os olhos, estou vivo. Provavelmente a maioria de nós, a primeira coisa que fez foi olhou todas as notícias, esquecemos de fazer o que deveríamos começar no básico, agradecendo ao Senhor pelo que Ele é. Nós acordamos, se você é um salvo, você acordou nessa vida e você hoje não acordou sem sentido. Você tem um Senhor, você tem um Senhor, você tem um motivo pelo qual viver. Nós temos esperança de que ainda se não tivéssemos acordado, nós acordaríamos na presença de Deus. Não tem esperança melhor do que isso, meus irmãos. Viver uma vida sábia é reconhecer quem o Senhor é. Louvando, dando graças a Ele por tudo que Ele faz, reconhecendo os seus benefícios, o que Ele me dá. Ele me dá e eu agradeço a Ele, porque não é nada meu. Achei muito interessante essa citação aí do Hendrickson mais uma vez, que ele diz assim, gratidão é aquela atitude que completa o ciclo. Que ciclo é esse? Por meio da qual as bênçãos que são destiladas nos corações e vidas dos crentes retornam ao doador na forma de adoração contínua, amorosa e espontânea. É um ciclo. Deus me dá e volta para Ele. Deus me dá e volta para Ele. Deus me dá e volta para Ele. Nada é nosso. Nada é por causa de mim. Tudo é graça, tudo é bênção. Se você ganha um salário mínimo, louve ao Senhor por ganhar um salário mínimo. Se você ganha 10, 15, 20 salários mínimos, louve ao Senhor, mas reconheça, tudo que você tem é por Ele e é dele. Nós só somos o quê? Beneficiários do Senhor. Óbvio que trabalhamos, óbvio que temos que nos esforçar, é óbvio. Você não precisa explicar, porque o Senhor não vai abençoar preguiçoso, não é óbvio isso. Mas nós sabemos que o nosso esforço, o levantar para trabalhar, o teu sustento, tudo é de Deus. Não é porque eu trabalhei muito e eu tenho muito. É não, irmão. É não. Se você trabalhar muito e Deus quiser te dar pouco, Ele vai dar. Precisa reconhecer isso. Trabalhe o que você tiver que trabalhar. Faça o que você tiver que fazer. Mas lembre-se,
quem dá o resultado de tudo é Deus. É Deus. No dia que você achar que o que você está ganhando ou deixando de ganhar é por causa da sua força, o seu coração está sendo orgulhoso. É Deus quem nos dá. E Ele nos dá às vezes muito, às vezes Ele nos dá pouco. E tudo é dele. E o ciclo continua. Louvado seja o Senhor por isso. Deus seja louvado. Ele me dá e Ele recebe a glória. Ele me dá e Ele recebe a glória. Uma vida sábia é viver longe do pecado, reconhecendo as bênçãos de Deus e louvá-lo por isso em todas as oportunidades. Nós vivemos a nova vida como estudamos nas últimas semanas, mas nós também vivemos uma vida de reconhecer as bênçãos de Deus que Ele nos dá no hoje, no tempo que Ele nos deu hoje. Se Ele nos deu um tempo ainda de vida nessa terra, se hoje for o nosso último dia de vida, Deus seja louvado por tudo que Ele nos deu. Se nós vamos viver ainda mais 10 ou 20 anos, Deus seja louvado por tudo que Ele vai nos dar. Isso é viver uma vida sábia. Quero terminar com algumas aplicações, meus irmãos. A primeira dela, eu queria fazer uma pergunta para você. Primeiro, como é que você tem vivido a sua vida? Você é um tolo? Como é que você pretende mudar se você reconhece que você é um tolo? Lembra daquela parábola do homem que ganhou muitos bens e ele queria aumentar lá o tamanho do seu armazém para armazenar mais e dizer, olha, eu vou aumentar mais aqui, guardar mais meus bens e vou satisfazer a minha alma. O que é que Jesus diz para ele? Louco, tolo, esta noite te pedirão a tua alma. A minha pergunta para você é exatamente essa. Você tem vivido um tolo? Se sim, se você reconhece que a sua vida está sendo uma vida de tolice, como é que você pretende mudar isso, irmão? Qual é o plano de ação que você vai traçar a partir de hoje para viver uma vida sábia? Se você reconhece que tem vivido uma vida de sabedoria, se você é sábio, como é que você pode ajudar os tolos a sair da sua tolice? Você não é sábio, Deus não tem te abençoado com sabedoria só para você viver. Não, já estou de boa aqui, né? Na minha, estou ótimo, beleza, agradando ao Senhor. Tá, como é que a gente pode ajudar os tolos a sair da tolice? Como é que a gente pode fazer? Isso não é Estados Unidos, mas está parecido, né? Muito. Como é que você pode ajudar os tolos a sair da sua tolice? Pense nisso. Pense sobre isso. A segunda coisa é, e eu queria fazer você refletir. Se hoje fosse seu último dia de vida, e aí, se hoje fosse seu último dia de vida, a minha pergunta é, qual é o legado que você deixou para a sua família? Se você tem filhos, o que é que seus filhos dariam de testemunho de você? Se você não tem filho, qual é o legado que as pessoas que te rodeiam deixariam de você? Ou a sua família no todo? Qual é o testemunho que elas dariam de você? O que a sua esposa ou seu esposo diria de você? Ele iria sentir muita falta seu ou ela iria sentir muita falta sua? Ou seria uma oração de obrigado, Senhor, por esse livramento? Qual é que seria a oração da sua esposa ou do seu esposo? E não é para perguntar para ela não, é para perguntar para o seu coração, tá bom? Ou nem para ele. Você sabe. O que seus filhos diriam de você? Meu pai me marcou espiritualmente, era um homem de Deus, um homem que amava a minha mãe como ninguém nesse mundo. Eu quero ser um homem igual ao meu pai, ou eu quero ter uma esposa igual ao meu pai. Ou a minha mãe é uma mulher exemplar, sábia. Eu quero ser uma mulher igual à minha mãe. Ou eu quero ter uma esposa, o padrão da minha esposa é a minha mãe. O que seus filhos diriam? Qual é o que eles pensaram de você? Os que lhe rodeiam, seu trabalho, sua escola, sua faculdade. O que as pessoas pensariam de você? A sua vizinhança. O que eles diriam de você? Por último, pensando mais na nossa vida como um todo, como é que você tem demonstrado gratidão a Deus? Você é uma pessoa grata? Ou você murmura mais pelo que tem do que agradece pelo que não tem? Ou do que agradece pelo que tem? Você murmura muito pelas coisas que Deus não te deu ainda, ou pelo que você não conseguiu? Ou você para e agradece pelo que Deus já te deu? Você reflete nas pequenas coisas que você tem? O simples fato de estar com saúde pode ser um pouco
debilitada, talvez, mas você tem saúde. O simples fato de você estar podendo chegar aqui livremente, assistir um culto, e ninguém vai chegar aqui e te prender ou te matar. Já agradeceram a Deus por isso? Como é que você tem demonstrado gratidão ao Senhor? Por último, aí para os menores, as crianças maiores também, queria dizer uma coisa para vocês, jovens, crianças, a vida passa rápido. Comecem a viver para Deus agora. Passa muito rápido. 10 anos atrás eu tinha 10 anos, né? Brincadeira, né? Não tinha não. Há 10 anos atrás eu tinha 22, já estou com 32, né? Já tenho 2 filhos, casado, já vou fazer 9 anos de casado, o tempo passa rápido. Mas um dia desse, pouquinho tempo atrás, eu estava refletindo, eu me lembrei que eu tinha 15 anos. Acho que foi a primeira vez que eu acordei para a vida, assim, né? Eu pensei, rapaz, eu tenho 15 anos, olha aí, tô velho, né? Foi, acho que, primeira vez que eu lembrei disso, né? Tá vendo? Né? O tempo passa rápido. Acordem para a vida, crianças. Acordem para a vida, adultos. Vivam para Deus hoje. Vivam para a glória de Deus hoje. Vocês não sabem quanto tempo vocês vão ter. Por que você tem que esperar amanhã para viver para Deus? Por que você tem que esperar amanhã para viver em benefício do outro? Por que você tem que esperar amanhã para ajudar outros a crescer? Por que você tem que esperar amanhã para viver a vida em comunidade? Por que você tem que esperar amanhã para entregar a sua vida para Cristo se você não é salvo? Quem garante que amanhã você vai ter essa oportunidade? Quem garante? Eu não posso garantir, ninguém aqui pode garantir. Se você não é um salvo, seja criança, seja adulto, se você não é um salvo, dobre sua vida diante do Senhor hoje. Abrace a oferta de salvação hoje. Viva para Deus hoje. Deus não quer que você seja perfeito não, irmão. E nem você nem vai ser. Você nunca vai ser bonzinho ao suficiente para Deus te abraçar como Salvador. Até hoje, né? Depois de salvo, ainda a gente está lutando. Então não espere o tempo propício para você abraçar a oferta de salvação, tá? E não espere o tempo propício para você viver para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Dura, muitas vezes, mas também esperançosa. Nós temos o teu Espírito, nós temos a tua palavra para viver uma vida sábia nesse mundo. Nós temos muitas coisas para agradecer, Pai, nessa vida. Mesmo sendo coisas pequenas, pelo simples fato de acordar, de ter uma casa, de ter um lugar para dormir, roupa para vestir, comida para comer. E se estiver faltando também, nós sabemos que o Senhor vai providenciar. Porque o Senhor alimenta os pássaros. Quem dirá nós? Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, em comunhão, em comunidade. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu Espírito que aplica ao nosso coração. Pedimos que ao sair daqui, Senhor, nós decidamos viver como sábios e não como tolos. Que venhamos, Deus, com todas as nossas forças a partir de hoje. Deixar as coisas que nos distraem, as riquezas desse mundo, as distrações que muitas vezes tiram o nosso tempo com o Senhor, as distrações que muitas vezes nos impedem de viver para os outros, seja os nossos familiares ou seja os nossos irmãos. Que o Senhor limpe o nosso coração, Pai, nessa manhã. E olhe, e nós venhamos olhar para o que é correto, que é o Senhor. Viver uma vida que vale a pena, de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Vai cantar uma música que não cantamos há um tempo. Eu não me lembro da gente ter cantado aqui nesse endereço. Eu só lembro da gente ter cantado no prédio antigo. Eu não lembro. Mas é uma música antiga que tem a ver com a mensagem. Vamos entender que nós precisamos ter o controle das nossas mentes, das nossas vidas, mas não nas nossas mãos, não na mão da bebida, nas mãos de Deus. Ele controle as nossas vidas.
De mim não precisas, ainda me queres, Senhor, tu me amas, e assim eu sou livre para te entregar o meu ser e tudo que sou. De mim não precisas, ainda me queres, Senhor, tu me amas, e assim eu sou livre a ti me render e adorar com todo o meu ser. Eis-me aqui com meus desejos e meus anseios, tudo vou te entregar. Meu amor é tão perfeito e eu não mereço, mas teu filho eu sou. Não precisas, ainda me queres, Senhor, tu me amas, e assim eu sou livre para te entregar o meu ser e tudo que sou. De mim não precisas, ainda me queres, Senhor, tu me amas, e assim eu sou livre a ti me render e adorar com todo o meu ser, com todo o meu ser. Já tentei controlar os meus planos ao longo dos anos, foi tudo em vão. Teu querer é redimir e salvar-me, sempre estás ao meu lado, me ajuda a ver. De mim não precisas, ainda me queres, Senhor, tu me amas, e assim eu sou livre para te entregar o meu ser e tudo que sou. De mim não precisas, ainda me queres, Senhor, tu me amas, e assim eu sou livre a ti me render e adorar com todo o meu ser. Me amas, me amas, se tu me amas, o Rei dos céus me ama. Do mundo agora livre estou e me amas, se tu me amas, o Rei dos céus me ama. Do mundo agora livre estou, de mim não precisas, ainda me queres. Não precisas, Senhor, A ti me render e adorar com todo o meu ser, com todo o meu ser, te dou o meu ser. O Rei dos céus me ama, do mundo agora livre estou. Podem sentar, irmãos. Amém, amém, meus irmãos. Muito obrigado, turma do louvor. Tu quer falar?
Irmãos, assim, ó, domingo, na próxima semana agora, sábado e domingo, nós vamos ter a nossa conferência missionária, tá? Então, sábado e domingo, sábado começando à tarde, nós vamos ter alguns workshops aqui à tarde. A gente vai colocar aí no grupo da igreja para alguns de você participar, mas entre eles eu vou deixar aqui a Fanny falar um pouco, ela já está aqui, aproveitar a oportunidade. E também nós vamos ter um almoço. O ideal é que todo mundo que viesse almoçasse aqui com a gente, tá? Porque esse valor aí vai abençoar a obra missionária também, né? Então, se você vai almoçar em casa, já aproveita com a gente. Então, a Fanny vai explicar um pouco aí como é que vai funcionar, tá? Isso. Gente, a Priscila, levanta a mão, Priscila, aí atrás, ó. Lá atrás, a Priscila, ó. Você pode procurar ela, ela vai te dar uns tickets, tá? Para você almoçar no domingo. Mas para você receber o ticket, você precisa efetuar o Pix. É importante. É só R$20, gente. Vai ser feijoada. E para as pessoas que não são muito adeptas, a gente tem um franguinho também, tá certo? Para a gente encerrar o nosso tempo de conferência juntos no domingo. Então, procura a Priscila. E se você vai vir no sábado, a gente vai colocar de novo lá o link no grupo da igreja para você se inscrever nas oficinas. A gente vai ter uma tarde de oficinas, à noite vai ter culto no sábado e no domingo vamos encerrar a conferência com esse almoço. E o valor vai ser destinado para 2 missionários que estão no campo, que é apoiado pela nossa igreja, né? Que é o Ronaldo e a Marcela, isso. E nós vamos também abençoar a família Sena, né? Não é porque eles são daqui da igreja que a gente não vai abençoar. Eles também são nossos missionários, né? Então também você abençoa também os missionários de casa, não é isso? Não que os outros não sejam de casa, né? Óbvio que são. São nossos irmãos amados, graças a Deus, que estão mais longe. Mas também nós temos a família de casa, tá? Então, eu queria convocar todos vocês, se programem. É uma vez só, organiza aí com a família para vocês estarem aqui almoçando com a gente. Vai ser um tempo abençoado. A gente distribui aí cadeiras, mesas embaixo das árvores aí para a gente ter um tempo, tá? Então, programa aí, irmãos, durante a semana. Ah, pastor, eu não vou poder estar, eu tenho um compromisso, mas eu posso pagar aí para 2 pessoas. Então, faça isso, pague, abençoe aí os irmãos. Ou então você vai estar e ainda assim você pode pagar para mais gente. Faça isso, tá? Eu posso pagar para mais uma pessoa, faz aí, que vai ter gente que talvez não pode e fica com a gente. Beleza? Combinado? Tá bom, deixa eu só agradecer, antes de a gente encerrar, queria dar boas-vindas e agradecer o Murilo, tá ali com a gente, veio com a... É amigo da Cássia também? Mundo aí, da irmã da Cássia, mais uma vez aí como é o nome da outra irmã que veio na semana, que é a primeira vez? Karina, né? A Karina, então, veio, voltou de novo, olha aí, coisa boa, né? Ela veio e voltou, então, sinal que o Eliade pregou muito bem. Brincadeira, irmãos, mas sejam bem-vindos, Murilo, a alegria tê-los aqui, todos vocês novamente. Eu queria encorajar os irmãos, vamos estar aqui na quarta-feira, no culto de oração, venha, traga as crianças, estejam aqui juntos. Lembre que o culto de oração também é uma programação muito importante da nossa igreja. Aqui, fazer um esforço para estar aqui orando juntos, colocando as nossas vidas no Senhor como igreja, é importantíssimo. Traga as crianças também, os meninos têm ficado aí, têm orado. Não vamos deixar de orar por causa dos meninos, não vamos colocar dificuldade para isso, tá? Então venham, estejam aqui, com a graça de Deus também. Nós vamos ter escola bíblica, tá? Na próximo domingo. Então, 8h30 nós vamos estar aqui, depois do culto, e logo depois nós vamos encerrar com o almoço, tá bom, meus irmãos? Tenham uma excelente semana, dê um abraço aí no seu irmão e receba o nosso visitante aí muito bem. Deus abençoe e que o Senhor possa ajudá-los a obedecer a palavra.